Olá, galerinha! Antes de iniciarmos o estudo sobre a respiração humana, nós vamos aqui nessa aula compreender os diversos tipos, os diversos processos respiratórios nos animais invertebrados e também nos vertebrados. Com relação aos animais invertebrados, que são animais mais simples, eles apresentam uma respiração cutânea, respiração através do processo de difusão, lembrando que para esse processo acontecer não se faz necessária energia. Então, as trocas gasosas nesse caso são feitas pela superfície do corpo do animal. Nós vamos ter aqui dois tipos de respiração cutânea, um processo direto e outro indireto. No processo direto, não haverá participação do sangue. Então, como acontece? O gás oxigênio é captado pela superfície do corpo e vai direto aos tecidos. Galera, é um processo que acontece com os animais quinidários, acontece também com os platelmintos, com as planárias. Já no processo de respiração cutânea indireta, o sangue vai participar do processo. Então, o gás oxigênio vai ser captado pela superfície do corpo, vai ser levado à corrente sanguínea para só depois chegar aos tecidos. É um processo que acontece com as minhocas, que pertencem aí ao grupo dos anelídeos. Coloquei para vocês aqui essas duas imagens. Nessa imagem de cima eu coloquei uma planária. Vocês estão vendo o gás oxigênio entrando no corpo do animal, mas ele vai direto aos tecidos. Já na segunda imagem, eu tenho uma minhoca, nós temos o gás oxigênio entrando no corpo dela, tá? Dessa minhoca, e esse gás ele vai direto para a corrente sanguínea para depois chegar aos tecidos. Então, se o sangue participa do processo, é um processo indireto. Quando o sangue não participa, é um processo direto. Ainda sobre a respiração cutânea, essa respiração direta limita o tamanho dos seres vivos que fazem o processo, mas já os seres vivos que têm o sangue participando do transporte de gases, esse transporte vai ser mais rápido, vai ser bem mais eficiente. Coloco para vocês agora a questão da respiração branquial, uma questão muito cobrada em prova. Essa respiração branquial ela vai ser encontrada em crustáceos, não só em crustáceos, mas pode também ser encontrada em poliquetos, que é um grupo dos anelídeos. Nesse processo nós vamos contar com as brânquias, que são estruturas altamente vascularizadas, são estruturas altamente ramificadas. O sangue participa desse processo, então é um tipo de respiração indireta. Também aqui com os artrópodes, só que não com os crustáceos, agora com os insetos, nós vamos ter a respiração traqueal. É uma respiração simples, encontrada, como eu falei, nos que não vai ter a presença do sangue no processo de respiração. Então, as traqueias conduzem o ar diretamente aos tecidos. O sangue dos insetos é chamado de hemolinfa. Já na respiração filotraqueal, muito cuidado para não confundir com a traqueal. Traqueal ocorre em insetos, é um tipo de respiração direta. Na filotraqueal ocorre com os aracnídeos e é uma respiração indireta. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, é um processo indireto encontrado em aracnídeos. Tenho como exemplo aí de aracnídeos, as aranhas, os escorpiões. Então, nesse caso, haverá um conjunto de traqueias funcionando como pulmões primitivos, como pulmões foliáceos, e essas trocas são feitas com os vasos sanguíneos. Os aracnídeos apresentam pigmento respiratório chamado hemocianina, que vai receber uma coloração azulada, caso esse pigmento entre em contato com o gás oxigênio. Agora vamos falar sobre a respiração em vertebrados. Terminando o grupo dos invertebrados, aqui nos vertebrados nós vamos estudar o que acontece em todos os grandes grupos de animais, com os peixes, com os anfíbios, com os répteis, com as aves e com os mamíferos. Quanto aos vertebrados, nós podemos ter 3 tipos de respiração: a respiração pulmonar, a branquial e a cutânea indireta. Com os peixes,
eles apresentam uma respiração branquial. As trocas gasosas entre a água e o sangue ocorrem nessas brânquias. Uma observação: em peixes ósseos, as brânquias são cobertas pelo opérculo, que é uma placa que vai ser usada justamente para cobrir essas brânquias. Também nos peixes ósseos nós vamos encontrar uma bexiga natatória, que auxilia o animal na questão da flutuação. Os peixes cartilaginosos, eles não apresentam essa bexiga natatória. Com relação ao fluxo contracorrente, a água e sangue movimentam-se em sentidos opostos para as concentrações de gás e oxigênio não se igualarem. Então, é um meio que o peixe tem para evitar que essas concentrações de gás e oxigênio na água e no sangue se igualem. Com relação aos peixes dipnóicos, também chamados de peixe pulmonado, a bexiga natatória funciona como pulmão primitivo e vai ser nessa bexiga que irão acontecer as trocas de gases entre o ar atmosférico e o sangue. Agora, com relação aos anfíbios, os anfíbios apresentam duas fases, uma fase larval e uma fase adulta. Então, o que era colocado antes para nós, que nessa fase larval havia somente a respiração branquial. Hoje sabemos que além da branquial existe também a respiração cutânea. Na fase adulta, a respiração cutânea tem aí a presença de uma respiração mais eficiente, que é a respiração pulmonar. Para melhor oxigenação dos anfíbios adultos, a respiração pulmonar, através de pulmões saculiformes, será completada com a cutânea. Então, para essa respiração cutânea acontecer, precisa esse animal estar no meio úmido, tá bem? É muito importante que ele esteja em meio úmido para a respiração cutânea acontecer. Com relação aos répteis, eles não apresentam respiração cutânea, a pele desses animais ela é mais grossa, é mais queratinizada. Eles irão apresentar uma maior quantidade de dobras nos pulmões, que aumentam a superfície de contato para a oxigenação do sangue. Então, quanto maior for a superfície de contato, também maior vai ser a questão da realização de trocas gasosas. Com relação agora às aves, as aves apresentam os seus pulmões dotados de parabrônquios, que esses parabrônquios são responsáveis pela realização das trocas gasosas. Esse sistema permite maior captação de gás oxigênio. Também ainda nas aves, elas irão possuir os sacos aéreos, um saco aéreo anterior, o outro posterior. Esses sacos auxiliam na respiração, no caso eles enchem-se de ar, mas um fato importante, dentro desses sacos aéreos não serão realizadas as trocas gasosas. Em outra oportunidade nós vamos falar sobre o grupo das aves específicos, nós vamos ver que esses sacos aéreos também são usados para a questão do voo da ave, para facilitar o voo do animal. Com relação à respiração em mamíferos, nós vamos ter a presença do diafragma, algo que não foi colocado em nenhum desses outros grupos, mas essa questão da respiração em mamífero, principalmente na respiração em humanos, nós vamos ver na próxima aula, tá bem? Então, vocês aí agora estão aptos para resolver as questões. Então, até uma próxima aula. Tchau, tchau!